Olha, hoje o Leonardo está aqui, gente, para falar de algo muito mais grave ainda, que é o seguinte: vocês estão vendo a saúde mental no Brasil se deteriorando, né? Pandemia, essa coisa toda. Ele, na outra entrevista, já ressaltou a importância desse quadro que está se criando no Brasil. Só aqui também tem denunciado que o governo federal está desviando o dinheiro que deveria ser para entidades que são especialistas em saúde mental para igrejas evangélicas. E é por isso que eu pedi para ele voltar, porque não deu tempo de detalhar esse problema. Leonardo, bom dia, bem-vindo aqui. Conta para a gente o que está acontecendo e qual é a gravidade disso que está acontecendo. Bom dia, muito obrigado novamente por estar com vocês, Weller, Gina, Fábio, prazer aqui da Brasme, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, essa oportunidade. Fábio, está acontecendo uma coisa muito grave no Brasil. Vocês todos lembram daquela reunião fatídica do dia 22 de abril, com o presidente e os ministros, né? E lá, o Salles e o Guedes deram boas orientações, né? Para os membros do governo, né? Quando o Salles fala em passar boiada, né? Mudar todo o regulamento, mudanças infralegais, simplificação de normas, e o Guedes complementa, né? Nós vamos ganhar dinheiro usando o recurso público, né? Para salvar empresas, enfim. E na área da saúde, especificamente na área de saúde mental e drogas, esse conselho do Salles e do Guedes está sendo seguido à risca. E por quê? Todo mundo bateu palma em varanda, salientou a importância do Sistema Único de Saúde, ex-ministros da saúde, quando tinha, né, os ministros da saúde saíam todos com o emblema do SUS, enfim, teve homenagem em time de futebol, mas enquanto a população, a maioria da imprensa, das entidades sociais, reconhecia a importância do SUS, dos seus trabalhadores, a importância de ampliar a rede de cobertura do Sistema Único de Saúde, dentro do governo, operava essas mudanças infralegais. E a mais grave, né, que eles fizeram foi uma resolução número 3, no chamado Conselho Nacional de Drogas, e aqui eu preciso fazer uma aspas. O governo, o ano passado, mudou toda a composição, interviu no conselho, tirou o Conselho de Medicina, de Psicologia, Serviço Social, a Sociedade Brasileira de Ciência, enfim, tirou a OAB, e só deixou os membros do governo e seus convidados. Então, deixou, né, de ser um conselho. E o que diz essa resolução número 3? Primeiro, ela normatiza algo que é, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, prerrogativa do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Mas para quê? Para internar adolescentes até 1 ano. Essa resolução, inclusive, é mais grave do que para adulto. 1 ano nas chamadas comunidades terapêuticas, que, por sinal, por pesquisa do IPEA, enfim, diversas fiscalizações, inspeções realizadas por Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a PFDC, defensorias, conselhos de psicologia, de serviço social, enfim, uma infinidade, são de base de setores religiosos alinhados ao governo. Então, o que eles estão querendo fazer? Pegar recurso público, que deveria ser para ampliar a rede CAPS, rede de centros de atendimento psicossocial, as unidades de acolhimento, que são serviços públicos, eles estão tentando criar essas mudanças infralegais, usando a pandemia como uma oportunidade para abrir novos mercados para as chamadas comunidades terapêuticas. E também fizeram a Portaria 69, na Senapred, no Ministério da Cidadania, para fazer higienismo social com a população de rua, jogando elas também nessas comunidades terapêuticas. E, por sinal, todas ligadas... Léo, desculpa, fizeram na gestão de qual ministro da Cidadania? Foi no atual agora, foi nessa gestão atual do ministro da Cidadania. O Onyx, sim, já foi feito agora, é isso que eu estou falando. Eles usaram... Porque não me espantaria que tivesse sido feito durante a gestão do Osmar Terra, porque é um homem que ganha dinheiro com isso, né? O Osmar Terra é o grande lobista desse setor. Foi ele que aprovou uma nova lei de drogas no Brasil, que incluiu esse setor dentro da legislação de drogas.
E aí ele é o grande lobista, mas foi feito porque a pandemia, como o Salles falou, a imprensa está falando de morte, de dificuldade de acesso, enfim, está falando, obviamente, quem tem empatia está falando da vida humana. Mas para quem não tem empatia, é uma grande oportunidade para abrir novos negócios, né? Para facilitar regramentos ilegais, inclusive. A Defensoria Pública da União, as Defensorias Públicas Estaduais, o próprio Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, já disseram que é uma medida ilegal, mas eles estão aproveitando o momento para fazer isso. E tirando o mais grave, é que está tirando o recurso do SUS, que já está com pouco recurso por causa da Emenda Constitucional 95, e aí eles estão drenando esse recurso para essas chamadas comunidades terapêuticas, que são ligadas à base do governo, aos setores da bancada evangélica, enfim. Então, drenar recurso público para equipamentos privados e mudando o regramento, facilitando o regramento e criando medidas ilegais. Ô Leonardo, além das medidas infralegais que você está falando aí, isso envolve o que em valores? Você falou que era muito pouco já o recurso, agora diminui bastante, quer dizer, você vai privatizar isso ou você vai só ideologizar isso? Não, é mais grave, porque eles estão abrindo novos segmentos. As comunidades terapêuticas, elas atendiam centralmente adultos, e muito questionado, porque já tem várias inspeções que mostraram tortura, maus tratos. É só quem está nos acompanhando pôr no Google: Inspeção Nacional Comunidades Terapêuticas. Vai ver, não foi uma inspeção, foram várias inspeções de vários conselhos profissionais, de Ministério Público do Trabalho, PFDC, do Ministério Público Federal, defensorias. É muito grave. E agora eles estão ampliando o mercado. Então, por exemplo, você permitir adolescentes. E essas comunidades terapêuticas, é bom quem está nos ouvindo saber, elas não são registradas como equipamento de saúde, porque quando você tem um registro, você tem fiscalização, você tem regramento, você tem uma série de... Então, elas não são equipamento de saúde. Aí pergunta, elas são equipamentos de serviço social, né, da assistência social? Também não. E agora querem atender adolescentes, mas não seguem as regras do credenciamento de serviços de acolhimento de criança e adolescente. Então, estão querendo levar para a internação, fazer higienismo, em vez de garantir políticas públicas, recursos para o SUS, recursos para o SUAS, estão drenando para instituições que não têm registros adequados, e pior, todas as inspeções viram coisas gravíssimas, como tortura, maus tratos, trabalho análogo à escravidão. Então, é dinheiro meu e seu, indo para instituições que não estão credenciadas nos serviços de proteção aos direitos. Então, é muito grave essa situação. E o mais grave, e aí é doloroso ver isso, essa turma vê a pandemia, a gente está com uma média de 900 mil casos de mortes todos os dias no Brasil, passamos de 118 mil, isso porque não está sendo testado, né, enfim, e aí você usar o contexto atual para abrir mercado para essas instituições privadas que são amplamente denunciadas, que têm denúncias gravíssimas. É muito triste ver a nossa saúde mental indo por esse caminho. Olha, o Henrique, nosso aqui, membro da nossa comunidade aqui, está fazendo uma série de denúncias, sugerindo uma série de perguntas. Eu vou colocar na tela para vocês, uma sopinha de letras. Deixa eu só fazer uma sugestão, porque não é um assunto que todos dominem, não, tá? É porque é uma coisa assim meio até desconhecida. Se puder ser mais didático, mais detalhado sobre isso, porque quando usa siglas, por exemplo, eu mesmo me perco aqui um pouco. Então, vou tentar traduzir, até pedir para o Henrique traduzir aqui para a gente. A pergunta dele está pedindo para falar sobre o uso das comunidades terapêuticas pelos programas de proteção a crianças e adolescentes mantidos pelo Ministério dos Direitos Humanos, não os da cidadania. Então, o que é que nós temos aqui, segundo ele? O uso político eleitoral para a criação de uma nova milícia bolsonarista entre menores de idade sujeitos ao tratamento das comunidades. É verdade isso, Leonardo? Então, essa pode ser uma consequência, né? Primeiro que, assim, essa resolução que eu falei do Ministério da Cidadania, o que a gente denunciou é que deveria passar no CONANDA, que é o Conselho Nacional de Criança e do Adolescente, e que está
no Ministério da Família e Direitos Humanos. Então, pegou a atribuição. E realmente está havendo uma tentativa de criar a vinculação do tratamento e do cuidado a essa visão dessa teologia da prosperidade, dessa visão neopentecostal, essencialmente, mas não só, é importante dizer, há setores também católicos, espíritas, mas todos eles ligados a esse setor que são da base do governo. Então, na verdade, é o seguinte, estão usando dinheiro público para repassar para entidades e para organizações amplamente denunciadas que são da base do governo. Então, isso é gravíssimo. Entendi, muito grave. Essa é uma coisa grave. É gravíssimo. Isso é o que de valores? Qualquer referência que tiver, mensal, anual, enfim, porque tem um orçamento anual para esse segmento. Então, aí é que está o grande pulo do gato, vamos dizer assim. Quando eu registro que é um equipamento de saúde, esse dinheiro está vinculado ao Ministério da Saúde, ao fundo a fundo, eu consigo mapear. Só que quando eu não tenho esse registro adequado, essas comunidades terapêuticas recebem recurso de diversos ministérios. Recebem recursos, inclusive de emendas parlamentares. A gente está numa tarefa hercúlea de mapear os recursos que vão para essas comunidades. O que a gente já mapeou, só em execução esse ano, já passou de 600 milhões de reais. Isso é mais dinheiro do que todos os serviços CAPS do Brasil, as unidades CAPS álcool e drogas, né, as unidades de acolhimento. Então, o Brasil já está passando mais dinheiro público. O Brasil já passa mais dinheiro público para essas comunidades que são entidades privadas do que os recursos para a política de álcool e drogas pública no Brasil. Muito grave. Que horror. Pô, preocupante demais. Deixa eu te fazer uma pergunta ao senhor, Leonardo. Peraí, deixa a Gina perguntar, senão ela me bate depois. Vou dizer que nós somos machistas. Não quer não, Gina? Nós estamos fugindo do machismo aqui. Desesperadamente. Aliás, para falar nisso... a minha dúvida é o seguinte... Só uma coisa, o pessoal está perguntando aqui toda hora, cadê a Ju? Não sei, da Ju, ela não apareceu hoje. Será que ela ficou brava comigo por causa de ontem? Não foi isso, não? Não. Ela avisou que ela está com problema lá no programa dela. Então tá bom. Então, gente, nada a ver com a discussão de ontem. O ministro, obviamente, não tem nenhum domínio específico sobre essa área. Isso é uma coisa muito técnica abaixo dele, embora seja ele quem assine. Quem é o mentor atrás disso? Quem é a pessoa que leva isso, que propõe isso? Quem é o cara que pensa esse modelo? Então, isso tem nome e sobrenome, né? É o doutor Quirino. Ele foi coordenador nacional de saúde mental na gestão anterior, né, do presidente Temer, quando ele entrou, e hoje ele caiu para cima, né? Ele é o secretário nacional de prevenção de drogas, a Senapred, do Ministério da Cidadania. Na verdade, ele não cumpre o papel de secretário, porque um secretário nacional, ele deve pensar no conjunto, na política pública, no sistema público de direitos. Ele hoje tem se comportado como um verdadeiro lobista dentro do governo dessas instituições privadas. E qual é o DNA dele, doutor Leonardo? É a origem dele, ligado politicamente a quem? Qual é o... Então, o doutor Quirino é um médico psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele é do estado de São Paulo, né? Eu conheço das políticas públicas de saúde mental em São Paulo, e ele é ligado a esses setores ultraconservadores. Ele participa de lives desse setor. E ele representa um modelo da psiquiatria que o Brasil e o mundo superou há mais de 3, 4 décadas. A OMS já superou, recomendou, que é a lógica do cuidado, do tratamento baseado no isolamento social. Eu não sei se vocês conhecem o livro da jornalista Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, que conta a história de um dos hospitais psiquiátricos brasileiros, né, que teve um verdadeiro holocausto. Então, esse modelo de cuidado, que é tirar as pessoas de circulação e fazer isolamento de longa permanência, né, você interna a pessoa num lugar afastado, etc., isso gera muito dinheiro, porque o Estado paga por cabeça. Esse modelo foi superado com a Constituição de 88,
com a Lei 10.216. E esse setor, hoje, está voltando com tudo no atual governo, essa obscura, sabe, ser uma coisa obscura, que na verdade é o seguinte, não se trata de cuidar, de promover direito das pessoas, se trata de ganhar dinheiro por cabeça. Então é desmontar o SUS para apresentar uma rede privada que tem como objetivo tirar os indesejados, né, de circulação. Pop rua, pessoas com transtorno mental, enfim, indo contra toda a política moderna, assim, mais de 4 décadas existente no mundo, que é o cuidado de base comunitária, preventiva, até porque a medicação avançou no mundo, enfim. Mas eles querem voltar ao modelo medieval do isolamento social, da internação. Agora, essa ascendência dele sobre esse tipo de política é do Lorenzoni ou é do Osmar Terra? É associado ao Osmar Terra. Ah, tá. Então tá bastante eles são um bloco que alimentam esse setor com recurso público, né? Alimenta essas bases eleitorais de deputados ligados a bases ultraconservadoras, em especial religiosas, e aí, através dessas comunidades, elas estão recebendo dinheiro público. E aí eles estão recebendo de vários ministérios, de emenda parlamentar, então mapear, inclusive, é muito difícil. E com baixa regulamentação, sem controle social, enfim. Então, as várias denúncias são gravíssimas. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que já mapearam 600 milhões em execução no orçamento. É dinheiro que dói. Quantas entidades têm recebido essa destinação? Vocês conseguiram mapear isso também, o número total? Então, essa é a outra dificuldade. Não existe no Brasil um cadastro nacional dessas entidades. O que a gente já tem de mapeamento é que existem mais de 1.000 no Brasil, através do IPEA, fazendo cruzamentos. Mas, por exemplo, se você entrar no cadastro do Senapred, que tem um cadastro nacional, ele é irrisório. Você não tem nem lá 100, 120, 150 comunidades mapeadas. Porque nem tudo sai por lá, né? Sai cruzado das outras partes. Sai cruzado, é isso. Então, esse sombreamento de legislação, de regulamentação, ele serve justamente para isso. Eu consigo morder dinheiro da adolescência, da criança e do adolescente, eu consigo morder dinheiro do SUS, eu consigo do SUAS, eu consigo do Ministério do Trabalho, por exemplo, antigo, né, que agora está dentro do Ministério da Cidadania, porque eles fazem uma coisa chamada laborterapia. Traduzindo em miúdo, o pessoal que está lá fazendo o tratamento trabalha para a instituição, então, varre chão, corta grama, pinta o lugar e não recebe nada por isso. O MPT, por exemplo, numa fiscalização, disse que essas laborterapias é trabalho análogo à escravidão. Porque a pessoa trabalha para a instituição que recebe dinheiro público e não recebe nada. E aí eles dizem que isso é uma terapia. Então, é um absurdo. E já teve, inclusive, numa das inspeções realizadas a nível nacional, por exemplo, pela PFDC e esse do MPT, que os usuários, né, essas pessoas internadas, iam fazer laborterapia na casa de praia do pastor, fazer reformas na casa, sabe? Assim, é um absurdo. Isso, você tem dados objetivos? Isso me interessa a gente demais da conta para entrar nesse... Não tem como chegar nesse CPF, quer dizer, essa pessoa que explora o trabalho escravo, que recebe esse dinheiro, eu sei que é muito difícil, você está relatando a falta de transparência exatamente para, primeiro, rastrear o dinheiro, segundo, para saber onde ele chega, porque não tem transparência, não tem nenhuma medida judicial que possa requerer esse conjunto de informações, ou mesmo lei de acesso à informação. Então, aí a gente tem solicitado isso, aí o que chega são essas listas oficiais da Senapred. Na verdade, o que são essas comunidades terapêuticas? Elas são, essencialmente, associações sem fins lucrativos. Elas são mais ou menos igual ao registro das igrejas. E como não há no cartório uma tipificação específica, é muito difícil você identificar todas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando eu estava vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos em São Paulo, nós fizemos uma vistoria na região de Parelheiros. Só lá a gente encontrou mais de 30 comunidades terapêuticas.
de imediato, a gente pediu o fechamento, porque a gente viu adolescente com adulto, viu más condições. Na hora dessa inspeção, a gente conseguiu fechar 3. Sabe o que aconteceu? Meses depois, a gente recebeu uma denúncia que essa mesma comunidade tinha registrado em cartório uma nova associação e alugado um outro sítio para fazer isso. Então, assim, a regulamentação, esse é o mais grave. Você tem uma instituição funcionando que interna pessoas e que não tem uma regulamentação clara. Hoje, se você quiser, você junta mais 2, 3 pessoas, vai num cartório e abre uma comunidade terapêutica, aluga um sítio, entendeu? Aí depois tem a igreja faz a captação da clientela, e aí você vai se organizando, né? Depois de um ano, você já consegue fazer convênio com o setor público. Nossa, eu estou abismado de ouvir o seu relato. Eu não conhecia nada dessa realidade. Submundo, realmente um pântano. O que é isso, gente? O que é isso? Quer dizer, estão pegando jovens que têm absolutamente condição de recuperação e transformando em pessoas inviáveis. Ou talvez, Fábio, é oficial Ministério Público, não sei, enfim, embora a gente venha perdendo um pouco de crença nesse Ministério Público, mas acho que é um caminho, porque você tem dificuldade de acessar, você não tem acesso à informação, você não tem uma pré-qualificação de quem vai fazer o que deveria fazer e não faz, e recebe para isso. E você não consegue chegar a lugar nenhum, fica batendo em parede, vai e volta, não sei, eu acho que talvez o Ministério Público tem outro caminho. Olha, eu vou até sugerir para os colegas... Foi feita pelo Ministério Público, tá? Eu vou passar para o pessoal aí da equipe de vocês a última inspeção nacional das comunidades terapêuticas, e foi organizado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho também, que participaram. E é gravíssima as denúncias ali, só para vocês terem uma dimensão. E esse foi uma inspeção. Tem dezenas de outras também que ocorreram. Olha, eu queria aproveitar para sugerir para os nossos colegas jornalistas, que têm mais condição estrutural do que a gente aqui na TV Democracia, para aceitarem essa denúncia que o Léo está fazendo aqui como pauta, porque é gravíssimo isso, é gravíssimo. Como assim? Pegar jovens que têm plena possibilidade de recuperação, que tiveram envolvimento qualquer com droga. Eu lembro até, Léo, acho que era bom quem não assistiu, porque assim, a nossa comunidade aqui é muito jovem, eu vou recomendar assistir o Bicho de 7 Cabeças, para saber o que acontece dentro dessas comunidades, sabe? É um emblema do sofrimento imposto a esses jovens por essa caterva aí de falsos profetas e esses pastores extorsionários. Mistura tudo, né? Mistura tudo. Pastor, dinheiro, corrupção, transparência, enfim, opacidade, é o fim do mundo. É um absurdo isso. Léo, eu queria te agradecer muito assim, por ter trazido essa denúncia para cá. Eu quero todo o material que você tiver, a gente, na medida da nossa possibilidade aqui, que não é muito grande, a gente vai continuar acompanhando. Você conte com a gente para denunciar essa pouca vergonha absurda. Como que é isso, gente? Sabe, estão ceifando a possibilidade de uma geração inteira, por causa de um equívoco burro, de um bando de pastores desonestos, como esse pastor Everaldo, que foi preso hoje lá no Rio de Janeiro, entendeu? Provavelmente, não sei, o pastor Everaldo é cliente desse programa, você sabe, Léo? Com certeza, então, né? O pastor Everaldo tem, porque ele é o chefe, né? Mas tem, dentro da igreja dele, tem várias comunidades terapêuticas. Bom, a gente fica aqui, então, torcendo, falar rezando, porque eu sou ateu, então fica torcendo para que o estrago que está sendo feito na cabeça dessa juventude possa ser revertido depois. Agora, é uma pena, né, que um país se dobre a esses pilantras que se aproveitaram da brecha política aí para se locupletar com dinheiro fácil, né? Porque esse dinheiro é fácil, não tem que fiscalizar, não tem nada, né? Sim. Não tem que prestar contas. E aí, sabe, nós estamos agora tentando derrubar essa portaria 69, que é essa tentativa de levar a população de rua, né, para esses locais, e principalmente a resolução número 3, que quer internar para até 1 ano adolescentes nessas instituições, e que é ilegal, vai contra toda a legislação nacional. Então, eu queria falar isso para o pessoal que está nos ouvindo, para vocês ajudarem. A gente está buscando criar caldo social para revogar a resolução número 3 do CONAD e a portaria 69 do Ministério da Cidadania. Usar a pandemia como oportunidade para abrir novos mercados para essas instituições é uma vergonha. Olha, Léo, super obrigado. Talvez na semana que vem a gente procure você, nós vamos tentar apurar isso aí, vou fazer eu com ele aqui, vamos pegar o nosso esforço aqui de apuração, vamos lembrar de quando a gente era repórter, vamos apurar essa história toda e ajudar vocês nessa denúncia, que é gravíssima.
Um abração para você, obrigado por ter trazido o tema, tá? Obrigado, obrigado, Gina. Vamos dar os likes aí, Gina. Ó, vem cá, deixa eu colocar aqui na parada aqui o deputado, antes que você saia, o deputado Fábio Tradi, que está aqui. Oi, deputado, tudo bem? Já está no ar aqui, deputado. Bom dia a Primeiro todos, de tudo, um abraço a todos. Parabéns pelo prêmio do Congresso em Foco. Obrigado. Merece, Fábio. tá? Suas posições são muito boas. O deputado Fábio Tradi é um deputado do centro, Leonardo, você sabe disso. Sim, conheço. Estava ouvindo o relato dele, deputado, sobre o uso do dinheiro. Só no final. Alguma coisa, críticas à postura de igrejas, é isso? Não, é muito pior. Quer ver só? Faz um resuminho para ele, Leonardo, talvez ele se interesse. O deputado Fábio Tradi é um deputado muito engajado com boas causas. Quem sabe se ele não pode ajudar. Vai lá. O Léo é o presidente da Abrasme, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ele está fazendo a denúncia. A Abrasme é a associação que trata de saúde mental. Conta para ele, Léo, rapidinho o que está acontecendo. Às vezes ele te ajuda lá no Congresso em Brasília. Ô, Fábio, na verdade, assim, infelizmente, tem alguns setores que usam a pandemia para passar medidas ilegais, né? Infralegais. E foi promulgada a resolução número 3 do CONAD, que quer internar adolescentes até 1 ano em comunidades terapêuticas. Essa medida é claramente ilegal, porque quem tem atribuição de fazer regulamentação é o CONANDA. E também a portaria 69 do Ministério da Cidadania relacionada à população de rua, que em vez de garantir as políticas do SUAS, querem também tirar esse pessoal de circulação internando nessas instituições que não têm o devido registro legal, não são equipamentos de saúde, não são equipamentos de assistência social. E está crescendo muito o financiamento público, num momento que a gente precisa do financiamento dos equipamentos do SUS e do SUAS. Então, a gente está pedindo ajuda já existe PDLs na Câmara dos Deputados pedindo para sustar, principalmente essa resolução número 3, e pedir ajuda do deputado para levantar esses PDLs também e nos ajudar nessa tramitação. Porque no meio da pandemia, deputado, o senhor está trabalhando, o esforço do Congresso Nacional é garantir recurso para o SUS, para o SUAS, que hoje é a grande prioridade nacional, e não pegar esse dinheiro e passar para instituições privadas. Sim, eu venho acompanhando esse tema, diz respeito também com algumas comunidades ditas terapêuticas, não é verdade? E eu vou pedir para você, se for possível, vou pedir para a Bruna Panunzio, te mandar o meu WhatsApp, vamos conversar com mais detalhes, que eu quero já denunciar isso na terça-feira, na próxima sessão da Câmara dos Deputados. Vamos dar visibilidade a essa questão e tomar as providências. Talvez informação das entidades beneficiadas. Repete, William, porque a sua internet te traiu aí, mais uma vez. Enquanto o William não volta, eu vou despedir aqui do Léo. O William voltou. Fala, William. Eu sugerir que nessa interação, talvez um requerimento de informação sobre as entidades beneficiadas e seus CNPJs e CPFs. Exato. Sim. E se não forem satisfatórias, quem sabe mobilização para uma CPI para investigá-las. Sim. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Panunzio. Estou sempre à disposição do programa Tertúlia. Tchau, tchau. Um abração, Léo. Obrigado, viu? Obrigado pela denúncia gravíssima aqui do teu deputado do céu, viu? Seria bom ter ouvido a entrevista dele inteira, mas não tem problema, não. Depois a gente vai trocar os WhatsApps de vocês. Tenho certeza que vocês vão fazer bom proveito.